Oi pessoal, estamos indo lá levar os gatos para fazer o atestado de saúde. Esse aqui é o documento. O que é legal também dizer é que mesmo esse documento assinado pela veterinária, a gente vai assinar também pelo .gov.br. Vamos subir tudo isso. CVI dos meninos. E aí, nesse caso a gente trouxe para chancelar, né? Então... Fala galera, bem-vindos ao nosso canal. Se você está chegando aqui agora por causa do conteúdo desse vídeo e não nos conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gustavo, minha esposa é a Natasha e nós juntos decidimos mudar para o Canadá, recomeçar, enfim, viver essa experiência aqui na América do Norte. E junto com a gente nós trouxemos os nossos meninos, o Faísca e o Fumaça. E a ideia desse vídeo é clarear para vocês que estão aqui vendo, né, pesquisando por esse conteúdo, todo o passo a passo mesmo atualizado para você levar o seu pet para um outro país, porque a gente teve muita dificuldade em achar informações claras que realmente nos ajudasse a entender todo esse processo, essa maluquice que foi na busca de informação para poder fazer isso de uma forma bem mais assertiva, porque foi bem trabalhoso todo esse processo. Então vamos lá, vamos começar esse nosso passo a passo. Eu fiz aqui mesmo um passo a passo CVI. Se você está chegando aqui através desse conteúdo, você tem interesse e você provavelmente já sabe, mas é importante a gente elucidar tudo isso. E o CVI nada mais é do que o Certificado Veterinário Internacional. E você precisa cumprir todo esse passo a passo que a gente vai fazer, porque se você não tem isso 100% carimbado, certinho, seu pet não entra no país. E por que isso é chato? Você só pode começar esse processo do CVI 10 dias antes do seu embarque. E isso é agoniante, porque você está com o processo já todo preparado, falta só esse documento dos seus gatos, e ele só pode começar 10 dias antes. Ou seja, qualquer vírgulazinha que acontecer errada, pode você ter um problema muito grave de não conseguir entrar com o seu pet. E isso, muitas vezes, às vezes não está na sua mão. Choveu no Canadá, no Brasil, o voo atrasou, foi para outro dia. O documento precisa estar válido no momento de chegada no Canadá. Então, qualquer coisinha que dê aí um erro, você fica refém dessa burocracia e isso deixou a gente muito agoniado. Então, presta atenção, porque eu quero deixar uma coisa clara aqui antes da gente começar esse passo a passo. Todos os documentos que vocês mandaram, que vocês forem subir para o site do governo, além da assinatura dos profissionais responsáveis pela análise dos seus animais, você também precisa assinar pelo .gov.br, aquela sua assinatura digital. Presta muita atenção nisso, porque isso a gente errou. E isso quase fez a gente perder o voo. Então não cometa esse erro. Não, eu estou gravando esse vídeo mais para poder ajudar vocês a não errar o que a gente errou. Presta atenção nisso. Então vamos aqui começar passo a passo. O que é importante você entender quando você quer levar o seu pet, que é uma das coisas também que você não pode dar bobeira. Você não consegue comprar a sua passagem e o do seu gato junto. Não dá. Você compra a sua primeira e depois a do gato. Então o que você tem que fazer, que foi o que a gente fez? A gente queria viajar, nossa mudança, né, foi no dia 2 de setembro, uma terça-feira à noite, tinha um voo das 9 horas, a gente queria ir nesse voo, era dentro das datas que a gente estava pesquisando, a data mais assertiva para a gente. Então, primeiro, que é o que você tem que fazer, a gente ligou na companhia e falou, a gente viajou pela Air Canada, a gente ligou na Air Canada e falou, olha, a gente tem uma vontade de ir no dia 9, no dia 2 às 9 horas da noite, existe vaga para o nosso pet, porque eles têm um mínimo de 9 ou 8 vagas por voo com pets. Então, nem todos os voos têm pet, e às vezes os voos que têm pet estão cheios. Então, você primeiro tem que se certificar. A gente ligou, e neste voo restavam apenas 5 vagas. Então, o que a gente fez? No telefone com a atendente, a gente comprou a passagem online, a gente já estava com o processo todo já pronto, era só confirmar a compra, e ela falou, olha, faltam 5 vagas, a gente com ela no telefone, a gente foi lá, apertou o Enter, comprou a passagem, saiu o código de comprovação da passagem, chegou um e-mail para a gente pegou esse número e com a moça no telefone, a gente falou, acabamos de comprar, tá aqui o número, ela falou, tá, acabei de acessar, e ela foi e fez a compra das passagens dos pets. Então é importante você entender que não vá cometer essa bobeira, não compre o seu voo e depois liga, tem voo, eu vou nesse dia, porque às vezes você não vai ter a passagem do seu pet, tá? Essas duas informações importantes antes da gente
começar, porque a gente vai revisitar essas informações em algum momento e elas são importantes, você está com clareza elas já no seu início do processo. Então vamos lá. Super simples, você vai entrar no .gov.br, onde você vai solicitar o seu CVI, o certificado para você poder viajar com seus gatos. Entra lá, se você não sabe criar conta lá, se você não tem uma conta no Gov.br, é super fácil. Entra lá no www.gov.br, cria sua conta e tal. Entrou, você vai pesquisar lá na barrinha, colocar CVI. Automaticamente ele vai te dar como opção a solicitar certificado veterinário internacional para viajar com seu cão ou gato. Super simples, fácil, bem didático. Clicou, você vai automaticamente ser direcionado para uma outra tela, onde tem ali as opções de todos os países para qual você tem que ter esse CVI válido para você entrar. No nosso caso foi o Canadá, eu não vou falar dos outros, porque eu não sei a burocracia dos outros, eu vou falar aqui exclusivamente sobre o Canadá. Assim que você clicar no Canadá, você já vai aparecer para você aí, ó, o certificado, solicitação de certificado internacional para viajar com seu cão ou gato para o Canadá. Clicou ali, no botãozinho da direita verde, iniciar, então ele já vai te dar ali em cima, ó, se você for olhar no seu cantinho esquerdo, ali está, ó, América do Norte, Canadá, ele já aparece para você preenchido, você não precisa preencher nada, porque a partir do momento que você selecionou o Canadá, esse processo todo já vai ser direcionado automaticamente para o CVI que você tem que preencher em relação à sua viagem para o Canadá. Vamos lá. É super simples, galera. Aqui você vai começar a colocar os dados do seu animal. Nome, raça, se você tem microchipagem ou não. O Canadá, ele não exige a microchipagem, tá? A única coisa que o Canadá exige é a vacina de raiva. E você precisa ficar atento a uma coisa. A vacina de raiva, quando você der, ela precisa ser feita 30 dias antes da data da sua viagem. Ela precisa estar ativa no organismo do seu animal e para isso eles acreditam que 30 dias é o suficiente antes. Então assim, a gente fez 2 meses antes da viagem, a gente foi lá, deu a vacina de raiva nos meninos, colocamos microchip, porque a gente queria, não era uma obrigação, mas a gente aproveitou, a gente já foi e fez tudo isso. Inclusive, se você está chegando aqui vendo agora o nosso canal por causa desse conteúdo, eu vou deixar aqui em cima para você acompanhar. A gente fez uma microsérie de 4 episódios mostrando todo esse processo. Inclusive, se você quiser ver como é que foi os gatos dentro do avião, todo o processo dele de viagem, vem aqui, assiste o episódio 2. A gente tem uma playlist aqui mostrando todo esse processo nosso de sair de São Paulo até chegar na cidade que a gente mora hoje aqui no Canadá. Beleza? Então, voltando aqui, você foi lá, preencheu os seus dados, preencheu tudo. Vai seguindo aqui, vai colocar o endereço, você vai colocar onde você mora. É um processo muito simples, a partir do momento que você segue um passo a passo para te ajudar a chegar no final desse processo todo, que às vezes estava muito confuso, sem informações. Então, depois que você fizer todo esse processo do endereço e tal, você vai cair aqui nessa página, onde ele vai te pedir para você colocar a passagem de voo. Tá vendo aqui, ó, o número do avião, você vai colocar o aeroporto que você vai e a passagem. O que é importante você entender? Neste momento da passagem, a passagem que você vai colocar é a do seu pet, não é a sua, tá? É a do seu pet, porque quando você comprar, vai chegar no seu e-mail uma passagem, um ticket como se fosse a sua, que você está acostumado a andar de avião, só que direcionada para o seu pet. Ela custa geralmente em torno aí de uns 90 a 100 dólares. Nós pagamos no momento, na época, 100 dólares por pet, tá? E a outra coisa que é importante você entender, você só pode levar um pet, cada pessoa. Então, ou seja, nós estávamos levando 2, eu levei um, Natasha levou outro. Então, esse processo todo do CVI, a gente fez separado. Eu fiz o do Faísca e ela fez o do Fumaça. Ah, se você tivesse 3 pets, ou você teria que levar algum amigo para poder levar o pet com você, porque a gente levou eles como bagagem, né? Eles foram em cima com a gente não despachou, mas se você por acaso tem 3 pets, você só pode, se você por acaso tem 3 pets e você vai sozinha, só pode levar um, os outros 2 você vai ter que despachar. Como não tem a menor possibilidade da gente fazer isso, se a gente tivesse 3 pets, a gente ia ter que levar alguém, um amigo, para poder ir com a gente, para poder despachar. Então, assim, você tem que pensar em toda essa sua logística para que você não precise despachar o seu gato, tá? Porque cada pessoa só pode levar um animal. Então vamos lá, voltando aqui. Aí você vai colocar a passagem do seu animal, você vai ali
adicionar tudo e tal. E depois que você adicionar, você vai cair nesta página. Faça o download desse atestado gerado abaixo. Esse atestado não é o CVI, tá, gente? Esse atestado é o que você vai levar no veterinário. Então, imprime ele, leva no veterinário para que ele possa assinar, carimbar. Um detalhe, você vai ver aí que está tudo explicado. Fisicamente, com caneta tinta azul, eles são muito chatos em relação a essas burocracias. Você precisa preencher o documento com caneta azul. A gente levou 2 papéis impressos, porque vai que acontece algum erro, e aconteceu, a gente vai falar disso já já também, mas na hora que a veterinária foi preencher, ela errou lá uns dados, tal, teve que recomeçar, então a gente levou 2 papéis impressos, né, 2 documentos desses impressos, a gente xerocou, porque, enfim, para evitar esses problemas, tá? Feito isso, imprimiu, o que você vai fazer agora? Oi, pessoal, estamos indo lá levar os gatos para fazer o atestado de saúde. Esse aqui é o documento, atestado de saúde, que nós imprimimos, né, amor? Esse daí, então, dentro do passo que a gente está mostrando, galera, é o que você precisa agora. Levar lá no veterinário, ou seja, então a gente vai levar lá, ele vai analisar os gatos, ver se os gatos estão bem, isso e aquilo. Vai preencher tudo isso que eu expliquei para vocês lá de caneta azul. Quando a gente voltar, eu vou mostrando isso para vocês. A gente vai subir esses documentos todos escaneados, com a nossa assinatura no .gov.br, a gente sobe isso para o governo, para o site, e eles demoram até 2 dias, 3 dias para dar a resposta. Quando eles responderem, se tiver tudo ok, vai gerar para a gente um outro documento, e este outro documento sim é o CVI, que a gente tem que baixar ele novamente, imprimir e levar lá na Vigiagro. Aí assim, depois que a gente pega esse atestado todo assinado pelo médico veterinário, a gente sobe lá, faz o upload. Nesse upload demora até 72 horas, segundo o site do governo, para eles mandarem o CVI oficial. Esse CVI já é pré-chancelado por um médico veterinário da Vigiagro. Porém, ainda há necessidade de levar fisicamente esse documento para ser chancelado pelo médico veterinário lá. Então, porque vale lembrar o seguinte, se você não tiver esse carimbo, não importa ter ido no veterinário, eles terem aprovado pelo site, não embarca. Você tem que ir lá e ter esse carimbo no documento, que é ele já dizendo que está tudo ok. Isso, então como a gente mora em São Paulo, a gente tem algumas opções para levar o documento, então nós vamos levar lá e o funcionário lá, o veterinário da Vigiagro, vai chancelar tudinho. Feito isso, tudo certo, os gatos podem viajar normalmente. É isso, então acompanha aí. Eles estão aqui chateados, eles ficam putos. Mas estão caladinhos, estão de boa. Eles já estão se acostumando. Então é isso, a gente agora vai mostrar pra vocês a gente chegando lá, né, amor? Ele sendo atendido e a sequência desse passo a passo pra você que tá aí querendo levar seu animal pro Canadá ou quer entender como é que funciona toda essa burocracia. A gente tá tentando fazer um passo a passo assim bem claro pra ajudar vocês, beleza? A gente tá aqui na Oscar Freire. Aqui o veterinário dos nossos gatos fica aqui no Oscar Freire, pra quem não conhece aqui de São Paulo. Isso aí. Beijo. Bom, galera, saímos aqui, agora com esse documento, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, ele tá assinado pela veterinária com os nossos dados. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos subir, nós vamos agora fazer o upload no sistema do gov.br, né, da Vigiagro. E aí, isso aí é a solicitação oficial do CVI. E aí aguardar as 72 horas, sim, até 72. O que é legal também dizer é que mesmo esse documento assinado pela veterinária, a gente vai assinar também pelo .gov.br. Vamos subir tudo isso e agora esperar. Isso, depois que a gente, antes de fazer o upload no site, a gente precisa assinar esse documento no gov.br para poder subir lá. Então, todos os documentos que você fizer o upload lá para emitir o CVI precisam estar assinados no gov.br. Isso. Bom, então, depois que você fez todo esse processo lá com o veterinário, voltou aqui para o computador, super simples, vamos seguir aqui. Você vai colocar agora o atestado que a veterinária assinou, você vai subir as outras informações e aqui vem uma parte super importante, que foi aonde a gente errou. Pausa. Lembra que eu falei que tudo era 10 dias antes que a gente tinha que começar o processo? O que a gente pensou? Se a gente tiver no nosso caminho nesse processo algum problema,
aonde, sei lá, o voo atrasou, a gente só vai poder no outro dia porque choveu, enfim, aconteceu alguma coisa. No dia 3, a gente viajaria na terça-feira, 9 da noite, dia 2. Então, nós chegaríamos no Canadá no dia 3. Se desse algum problema, a gente não queria ter o CVI vencendo no dia 3. A gente queria que o CVI vencesse um dia a mais, para a gente ter um dia de garantia, caso algo acontecesse. Então, o que a gente fez? Em vez de começarmos com 10 dias, nós começamos com 9. Toda essa burocracia. E aí vem a parte que eu não quero que vocês errem. Quando a gente subiu esse atestado, geralmente eles falam que demora de 2 a 3 dias para responder. Quando nós mandamos essa parte para o governo, você vai lá, coloca aqui, lembra, ó, atestado do veterinário, carimbado pelo veterinário, você tem que assinar também digitalmente no gov.br. Você vai entrar nessa parte, vai lá, ó, enviar solicitação, e você vai entrar para a fase 2, que é a fase de análise. Quando nós entramos nessa fase, já estava faltando 7 dias, já tínhamos passado 2 dias. A gente entrou para essa fase aqui, de correção de dados. Quando a gente viu esse e-mail, a gente ficou um pouco assustado pela data. É muito pouco tempo para você corrigir. E nós ficamos muito angustiados com isso. Por quê? Qual foi a nossa bobeira? Eu estou aqui falando para vocês assinar pelo .gov.br. A gente sabia disso, a gente pesquisou. Só que quando a gente mandou todas as documentações, a gente esqueceu de assinar a carteirinha de vacinação contra a raiva, que é a única coisa que o Canadá exige. O Canadá não exige a microchipagem, o Canadá não exige nenhuma outra burocracia para os pets. A única coisa que ele exige é a vacina de raiva, que tem que estar ativa 30 dias antes. Lembra que eu falei para vocês que a gente fez isso 2 meses e meio antes? Então, a gente esqueceu de assinar quando a gente subiu os documentos. Qual foi o problema? Porque quando chegou essa carta para a gente, esse e-mail dizendo que precisava dessa assinatura, a gente precisou achar o veterinário. A gente não podia não ter o carimbo do veterinário. A gente não tinha assinado no .gov.br e a gente não tinha o carimbo do veterinário. A gente ficou ali conversando, vamos viajar para o Canadá. Porque o Canadá vai ser uma aventura, não, que loucura, conversando, entregou o documento, partimos, nem esticamos. Subimos depois, 2 meses e meio na frente, subimos todos os documentos e cadê a assinatura do veterinário? A gente só foi ver isso a hora que eles mandaram isso como correção. Aí vem a nossa angústia. E liga para cá, e liga para lá, e não acha o veterinário, e pode ser qualquer veterinário, não pode. Aí a gente ligou para esse lugar que a gente tinha feito, porque a vacina de raiva, a gente não fez ela particular. A gente fez ela pelo SUS, de graça, né? No posto em São Paulo existe essa campanha de vacinação lá de raiva com os animais. A gente ligou, expliquei a situação para a mulher. Não foi a veterinária que atendeu. Ela só perguntou, tem a data de quando foi dada a vacina? A gente falou, tem. Foi feita aí no dia 16/7. Lembra, a gente está viajando em setembro. Era 9. Ela falou, faz o seguinte, traz aqui que eu vou carimbar para vocês. Quando a gente conseguiu resolver isso, faltavam 5 dias. Um processo muito, muito, muito agoniante para a gente, porque faltava um pouco dia, não tinha o que a gente pudesse fazer, tem que ter assinado isso. Enfim, não cometa esse erro, tá? A gente foi lá, assinou, depois de assinado, a gente subiu ele para o site do governo novamente, aí sim com a assinatura digitalizada, o carimbo da veterinária, e aí a gente foi para essa outra parte. E a gente ficou pensando assim, meu Deus do céu, você demorou 2 dias, se o outro demorar também, como é que vai ser isso? Mas graças a Deus, esse processo de corrigir dados foi muito rápido. A gente demorou aí 2 horas mais ou menos, 2 horas e meia, eles analisaram e mandaram esse processo para a gente. Aí sim, depois de tudo isso aprovado, você vai entrar na parte de imprimir o seu CVI. Tá vendo aqui, ó, baixar CVI. Aí sim, este documento é o documento que você precisa ir lá na Vigiagro e que um veterinário especialista vai validar todos os dados novamente e vai carimbar o seu papel, onde você vai sim estar autorizado a levar o seu pet para o Canadá, tá? Então dá uma olhada também como é que foi esse processo. Aí
então a gente pegou a assinatura do CVI dos meninos e aí, nesse caso a gente trouxe para chancelar, né? Então a responsável, a auditora fiscal responsável aqui da Vigiagro chancelou, foi bem rápido, a gente entrou, não tinha ninguém, deixei os papéis, ela pediu 20 minutos, não demorou nem 20, demorou no máximo uns 10 minutos e eu já vim buscar de volta, tá tudo certinho, agora é só viajar. Eu espero de verdade que você que está aí mudando para o Canadá não encontre no seu processo de aprovação do seu CVI os problemas que nós tivemos, a angústia que nós vivemos, por isso que eu decidi gravar todo esse passo a passo e espero que você tenha uma viagem tranquila como foi a nossa. Lembrando, se você quiser entender como foi estar com os gatos no avião, vem aqui na playlist, tem uma playlist já com essa série de 4 episódios, o episódio 2 é o exato momento onde os gatos estão lá dentro do avião e isso pode talvez te mostrar que é uma viagem tranquila, a gente não teve nenhum problema, uma coisinha ou outra ali, mas você pode ver nesse vídeo e eu de verdade desejo que você tenha uma boa viagem, tá bom? Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, ele te ajudou, escreve aqui para mim, dá o like, curte, compartilha, segue o canal porque é muito importante pra gente, beleza? Então até o nosso próximo vídeo, valeu! Aí, então a gente pegou a assinatura do CVI dos meninos e aí, nesse caso a gente trouxe para chancelar, né? Então a responsável, a auditora fiscal responsável aqui da Vigiagro chancelou, foi bem rápido, a gente entrou, não tinha ninguém, deixei os papéis, ela pediu 20 minutos, não demorou nem 20, demorou no máximo uns 10 minutos e eu já vim buscar de volta, tá tudo certinho, agora é só viajar.